Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes e transformadoras de toda a humanidade, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Independentemente da sua fé, essa narrativa moldou culturas, inspirou arte e continua a ecoar através dos séculos. Então, prepare-se, pois vamos explorar os eventos da Semana da Paixão, desde a escuridão da cruz até a luz da manhã da ressurreição. Tudo começa em Jerusalém, uma cidade pulsando com peregrinos para a celebração da Páscoa judaica. Jesus entra na cidade montado em um jumentinho, um ato simbólico que cumpria as profecias antigas. As multidões o recebem com euforia, agitando ramos de palmeira e gritando: Hosana! Eles o viam como um rei, um libertador político que os livraria do domínio romano. No entanto, o reino que Jesus veio estabelecer era muito diferente. Era um reino espiritual, um reino de amor, perdão e reconciliação com Deus. A semana avança e a tensão aumenta. Jesus ensina no templo, desafiando a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele fala em parábolas, revelando verdades profundas sobre o reino de Deus. Ele purifica o templo, derrubando as mesas dos cambistas, declarando que a casa de seu pai deveria ser uma casa de oração, não um mercado. Essas ações, embora justas, acirraram os ânimos das autoridades, que começaram a conspirar contra ele, buscando uma maneira de silenciá-lo permanentemente. Na noite de quinta-feira, Jesus reúne seus 12 discípulos para uma última refeição, a famosa última ceia. É um momento de profunda intimidade e despedida. Ele lava os pés de seus discípulos, um ato de humildade suprema, ensinando-lhes que a verdadeira grandeza está no serviço. Durante a refeição, ele institui a Santa Ceia, partindo o pão e compartilhando o vinho, símbolos de seu corpo que seria partido e de seu sangue que seria derramado. Ele diz: façam isto em memória de mim. É também nessa noite que ele anuncia que um deles o trairia, e que Pedro, seu discípulo mais impetuoso, o negaria 3 vezes. Após a ceia, Jesus e seus discípulos mais próximos vão para o jardim do Getsêmani para orar. A angústia que Jesus sente é imensa. Ele sabe o que está por vir. Ele ora a Deus, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sua submissão à vontade do Pai é total, mesmo diante do sofrimento indescritível que o aguarda. É nesse momento de vulnerabilidade que Judas Iscariotes chega com os guardas do templo. Com um beijo, ele traz seu mestre. Jesus é preso e seus discípulos, em pânico, fogem. Começa então uma longa e terrível noite de julgamentos injustos. Jesus é levado primeiro aos líderes religiosos, Anás e Caifás, onde é acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Testemunhas falsas são trazidas, mas seus testemunhos não concordam. Mesmo assim, ele é condenado. Enquanto isso, do lado de fora, Pedro é reconhecido como um seguidor de Jesus, e exatamente como Jesus havia previsto, ele o nega 3 vezes. O cantar do galo o quebra, e ele chora amargamente. Ao amanhecer, Jesus é levado ao governador romano, Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos precisam da aprovação de Roma para executar a pena de morte. Pilatos interroga Jesus e não encontra nele crime algum. Ele tenta libertá-lo, oferecendo à multidão a escolha de soltar Jesus ou um criminoso notório chamado Barrabás. Influenciada pelos líderes, a multidão grita: libertem Barrabás! Crucifica-o! Pilatos, temendo uma rebelião e querendo agradar a multidão, lava as mãos, simbolizando sua isenção de responsabilidade, e entrega Jesus para ser açoitado e crucificado. O açoitamento romano era brutal, projetado para causar a máxima dor e perda de sangue. Depois, os soldados zombam de Jesus, colocam nele um manto escarlate, uma coroa feita de espinhos e um caniço como cetro, aclamando-o sarcasticamente como rei dos judeus. Em seguida, ele é forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém, em direção a um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Exausto e ferido, ele cai, e os soldados forçam um homem chamado Simão de Cirene a ajudar a carregar a cruz. Por volta das 9 da manhã, Jesus é pregado na cruz, entre 2 ladrões. Acima de sua cabeça, Pilatos manda colocar uma inscrição: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus.
Mesmo em meio à agonia, suas palavras são de perdão. Ele ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele promete o paraíso a um dos ladrões que se arrepende. Ele confia sua mãe, Maria, aos cuidados do discípulo João. Por horas, ele pende ali, suportando a dor física e, mais profundamente, o peso dos pecados de toda a humanidade. Ao meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobre a terra e dura 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clama em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Ele sente a separação do Pai, o clímax de seu sacrifício. Então ele diz: está consumado. E finalmente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com isso, ele inclina a cabeça e morre. Nesse exato momento, a Bíblia relata que o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se de cima a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto a todos, através do sacrifício de Jesus. Houve um terremoto, e túmulos se abriram. Para garantir que os condenados estivessem mortos, antes do início do sábado, os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas vendo que Jesus já estava morto, não quebraram as suas. Em vez disso, um soldado perfurou seu lado com uma lança, e saíram sangue e água. José de Arimatea, um membro do Sinédrio, que era um discípulo secreto de Jesus, corajosamente pede a Pilatos o corpo de Jesus, com a ajuda de Nicodemos. Ele envolve o corpo em lençóis de linho, com especiarias, e o coloca em um túmulo novo, escavado na rocha que pertence a José. Uma grande pedra é rolada para fechar a entrada do túmulo. Para os discípulos, a esperança parecia ter morrido com seu mestre. Tudo estava acabado. Mas a história não termina na escuridão de um túmulo. O sábado passou em silêncio e tristeza. No domingo de manhã, bem cedo, algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com mais especiarias. Ao chegarem, tiveram choque. A enorme pedra havia sido removida da entrada. Elas olharam para dentro e o túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava lá. De repente, anjos apareceram, vestidos de branco resplandecente. Eles disseram às mulheres apavoradas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores, fosse crucificado e ressuscitasse ao 3º dia. As mulheres, uma mistura de medo e imensa alegria, correram para contar aos discípulos. Inicialmente, os discípulos não acreditaram. Parecia um absurdo. Pedro e João correram para o túmulo para ver por si mesmos. Eles encontraram o túmulo vazio, com os lençóis de linho deixados para trás, cuidadosamente dobrados. João viu e creu. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu a Maria Madalena, perto do túmulo. Depois, apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. E mais tarde naquela noite, ele apareceu aos discípulos reunidos em uma sala trancada, mostrando-lhes suas mãos e seu lado feridos, e dizendo: paz seja com vocês. A ressurreição transformou um grupo de seguidores, assustados e desiludidos, nos apóstolos corajosos, que espalharam a mensagem do Evangelho pelo mundo. A morte não teve a palavra final. A ressurreição de Jesus é o pilar central da fé cristã. Significa a vitória sobre o pecado e a morte. A prova de que Jesus era quem ele afirmava ser, o Filho de Deus. Oferece a promessa de vida nova e esperança de vida eterna para todos que creem. Essa história da escuridão da cruz à luz do túmulo vazio é uma poderosa narrativa de sacrifício, amor redentor e triunfo final. Ela nos convida a refletir sobre o significado da vida, da morte e da esperança que transcende nossa compreensão. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda hoje. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais temas como este, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Eu adoraria ler o que vocês acharam. Até a próxima.